querido, minha querida, você principalmente que faz parte das testemunhas de Jeová, que eu tenho até muitos amigos, né? Eu tenho amigos na testemunha de Jeová, graças a Deus por isso. E agora, nesse exato momento, eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus e justamente na Bíblia, nas escrituras da testemunha de Jeová aqui, ó. Ó, gostaria que você olhasse aqui, ó. Deixa eu botar aqui na frente. Tá vendo? Tradução do Novo Mundo. Olha lá, tá escrito ali, ó. Das Escrituras Sagradas. Tá vendo? Eu vou ler na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Ó, vou ler a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a tradução do Novo Mundo, conforme eu já acabei de mostrar, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Apenas 2 versículos somente, apenas 2 versículos. Gostaria que você compartilhasse comigo, que eu vou compartilhar com você também, a palavra de Deus, que é única e eficaz e poderosa para nos trazer a verdade, porque a verdade está na palavra de Deus, não na palavra de um homem, não na minha palavra, mas na palavra de Deus. Olha só o que diz no versículo 30 e 31, apenas 2 versículos. Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31. E ele os trouxe para fora e disse: Senhores, o que tenho de fazer para ser salvo? Olha só a pergunta. Disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Na versão da Bíblia, daqui, ó, a testemunha de Jeová, ó. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Na Bíblia que eu tenho evangélica, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Agora, meu querido e minha querida, você que é testemunha de Jeová, você está lendo aqui, a Bíblia está na minha mão, a mesma escritura que tem na sua mão também. Você que tem as escrituras na tua mão e você está lendo isso aqui junto comigo. Eu não quero, aliás, eu não debato com ninguém, eu não prego contra ninguém, contra religião nenhuma. Cada um tem sua religião, cada um faz o que quiser da sua vida. Agora, a verdade tem que ser pregada. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Jesus falou que nós deveríamos pregar o evangelho dele, o evangelho da graça de Deus, porque nós vivemos no tempo da graça de Deus. Então você que é testemunha de Jeová, meu querido, minha querida, examine a palavra de Deus, examine as escrituras que estão na tua mão. Veja esse texto que nós acabamos de ler, que na Bíblia da Testemunha de Jeová está claro, está explícito. Ali Paulo e Silas estavam presos por pregarem o evangelho de Jesus. Eles foram presos. E perto da meia-noite, diz ali a palavra, você pode ler o texto todo, perto da meia-noite, eles estavam cantando e louvando a Deus. E houve um terremoto ali naquele momento e o cárcere foi aberto. E o carcereiro, o que ele fez? Ele pegou da espada e ia se matar. E Paulo gritou para ele para não fazer aquilo. Quer dizer, com a revelação do próprio Deus. Porque Paulo não tinha condições, humanamente falando, de ver que aquele homem ia se matar. E ele gritou, bradou em alta voz. E ali, aquele carcereiro, ele não cometeu aquele ato de suicídio. Então, ele, atemorizado, trouxe Paulo e Silas para fora do cárcere e perguntou para aquele homem, fez a grande pergunta: o que devo fazer para me salvar? Está aqui escrito na palavra. Né? Aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Eu acabei de ler, eu gostaria que você abrisse também a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, e lesse junto comigo. Atos 16, versículo 30 e 31, está aqui, ó. Né? E ele falou: o que eu devo? Versículo 30. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha a grande pergunta. E a resposta está clara, simples. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Por quê que será salvo tu e tua família? Porque aquele que crê em Jesus, continua crendo, não apostata, ou seja, não abandona a fé, mas continua crendo todos os dias em Jesus,
esse terá salvação na sua alma no grande dia. E aqueles que estão em volta dele, aqueles que fazem parte de sua família, irão crer através dele. Porque aquele que crê, ele não consegue ficar calado. Aquele que crê em Jesus, ele compartilha com aqueles que estão em volta dele. Então, aí que está a grande importância de nós crermos em Jesus. De nós continuarmos crendo em Jesus. Até a partida, conforme o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, encerrei minha carreira, mas guardei o que? A fé. Quando chegar a hora de a gente partir desse mundo, quando chegar a hora da nossa chamada, nós temos que fazer conforme o apóstolo Paulo falou. Combati o bom combate. É um bom combate, é um combate maravilhoso, é um combate de vencedores. Porque todo aquele que abraça a fé em Jesus, conforme disse Paulo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos fortalece. Somos mais do que vencedores em Jesus. Sabemos viver em toda situação. Seja você tendo abundância, tendo necessidade, você sabe viver em todas as situações. Por quê? Porque você tem um alicerce. Você tem o Salvador na tua vida. E eu quero dizer ainda para você, da Testemunha de Jeová, meu querido, minha querida irmã da Testemunha de Jeová, eu amo vocês, hein? Eu amo vocês. Eu falo para os macumbeiros, para os espíritas, para os católicos, eu amo vocês. Eu amo a todos. Eu não posso fazer acepção de pessoas, nunca. Conforme eu falo para os homossexuais, já falei várias vezes, eu amo os homossexuais, eu amo as prostitutas, eu amo aos ladrões, bandidos, eu amo vocês, eu amo todos vocês. Eu amo vocês, não é da boca para fora, não. Quando eu prego para um bandido, outro dia eu preguei para um bandido, e eu falei para ele, olha, Jesus disse, se não houver arrependimento, todos de igual modo perecereis. Eu falei para ele, eu falei, meu querido, se você não se arrepender, se você não deixar de ser bandido, se você não se arrepender, você vai morrer fisicamente um dia, mais cedo ou mais tarde, e tua alma vai para o inferno, você vai perecer, a tua alma vai perecer, você vai sofrer na eternidade. Eu falei para ele, cara, era bandido, mas eu amo ele, e porque eu amo ele, eu preguei a verdade para ele, preguei a verdade do Evangelho. Então nós temos que examinar as Escrituras, querido, minha querida. Né? Os testemunhos de Jeová, eu tenho vários amigos, tenho o Alan, tenho o Gustavo, né? Eles vinham sempre em casa, pararam de vir, pararam de vir aqui em casa. Mas eu sempre recebi eles bem, sempre recebi todos eles bem, abri a porta da minha casa e mandava entrar, mando entrar. Mas quero compartilhar a verdade, a palavra de Deus. Porque eu fui chamado por aquele que tem todo o poder no céu e na terra. É Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu me lembro que o Alan já estava quase se convertendo ao Evangelho dele mesmo, né? A Jesus Cristo. Ele já estava quase se tornando testemunha de Jesus Cristo. Aí parou de vir, né? Ele já estava se tornando testemunha de Jesus Cristo, porque eu mostrei para ele dentro da palavra que Jesus Cristo disse, e vós sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, né, em Samaria, em todos os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Então nós temos testemunhas de quem? De Jesus Cristo. E quando a gente lê a palavra, que Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, basta. E Jesus fala, ô Filipe, há tanto tempo estou convosco, e tu me pergunta, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus várias vezes declarou que ele é o próprio Deus. Em várias passagens do Evangelho, nós vemos que Jesus Cristo ele declarou que ele é o próprio Deus. É claro que a tua mente humana muitas das vezes não compreende. Tem muitas coisas que a mente humana não consegue compreender, né? Mas quem tem Jesus tem o Pai. Quem não tem Jesus não tem o Pai. Se você tem Jesus Cristo como teu Senhor, conforme diz aqui a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Acabamos de ler agora esse texto. Se você crê no Senhor Jesus, você está crendo em Jeová, em Javé, em Avé. Você está crendo. Se você crê em Jesus Cristo, em Jesus, você tem, com certeza, Jeová com você, Deus Pai com você, porque Ele e o Pai são um. Entenda isso. Então o Evangelho é simples. Não tem que fazer confusão na tua mente. Você não tem que ter confusão na tua mente. Quem crê em Jesus será salvo. E o mais importante é o que? A salvação da nossa alma. E se a palavra de Deus diz aqui que há uma salvação, eu estou lendo aqui, ó.
Não venha me dizer que não há salvação. Testemunha de Jeová, a testemunha de Jeová. Ó, se a palavra de Deus está dizendo que há uma salvação aqui, ó, li aqui na Bíblia de vocês. Aqui está dizendo que há uma salvação. Então não venha me dizer que não há salvação, porque há salvação. E a salvação é crer em Jesus. E será salvo tu e tua família. Então, para você que é testemunha de Jeová, seja testemunha de Jesus Cristo. Nenhuma organização que o homem registrou, nenhuma organização pode te salvar. Seja ela testemunha de Jeová, seja ela batista, seja ela Assembleia de Deus, seja ela católica, apostólica, romana. Não! Leia as Escrituras e me diga, meu querido e minha querida, se Jesus Cristo mandou registrar nome de igreja. Diga-me para mim se o apóstolo Paulo ele fazia parte de alguma organização religiosa, nome de igreja, nome de seita. Tinha isso, tem isso nas Escrituras. Apóstolo Pedro, ele era membro de alguma denominação evangélica, religiosa, seja lá o que for, era. Então, meu querido e minha querida, quem registrou isso foram homens. O homem vai lá e vou registrar, testemunha de Jeová, está registrado na lei. Registrou na terra. Vou registrar Batista, igreja tal, igreja Casa da Bênção, igreja, seja lá o que for o nome. Jesus voltará, então registrou na terra. Mas Jesus deixou nome de igreja na terra? Eu quero te perguntar, Jesus deixou nome de organização, alguma organização? Deixou? Então me mostre na palavra. Quero que alguém mande um e-mail para mim, ou faça contato comigo e me diga se ele deixou algum nome registrado, ou o apóstolo Pedro, ou o apóstolo Paulo, ou algum dos discípulos do Senhor, registrar algum nome de igreja, ou nome de organização registrado? Não. Agora eu vou dizer para você a verdade. A grande verdade é que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele se faz presente. Em nome do Senhor Jesus. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, aí está a igreja. Essa é a verdade. A igreja somos nós, é o nosso corpo. Porque o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Ou seja, o próprio Deus, ele habita dentro de cada um de nós. Essa é a verdade do Evangelho. Eu não estou inventando nem criando nada. Eu estou apenas pregando o que está escrito no Evangelho de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Se você ouve a palavra de Deus, se você ouve a pregação do Evangelho e você crê em Jesus, saiba que você será salvo. E o arrependimento dos pecados vem por quê? Porque você creu em Jesus. O Espírito Santo vem e te convence. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu, como pregador, não tenho como te convencer que você está pecando, que você vive no pecado, que você anda na prática do pecado. Eu não tenho como te convencer disso não, meu querido, minha querida. Meu amado, minha amada. Eu não tenho como te convencer que você anda no pecado. Mas o Espírito Santo é que faz esse papel. Esse papel não é meu. Esse papel é do Espírito Santo. Meu papel é pregar a palavra de Deus. Meu papel é evangelizar. Meu papel é anunciar o Evangelho da graça de Deus. É anunciar o Evangelho da graça. Que você é salvo pela graça de Deus por meio da fé. Isso não vem de nós. Não vem das obras para que ninguém venha se gloriar. Mas vem do próprio Deus. Vem do próprio Senhor Jesus. Então se você crer, eu prego, nós pregamos o Evangelho. A tua função é pregar também. Aquele que crê em Jesus será salvo. E o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. Aí nós nos arrependemos. Aí é um arrependimento dentro de nós. Porque o próprio Espírito Santo, ele atua em nós para que nós venhamos nos arrepender. Aí a gente já não anda mais na prática do pecado. A gente não anda mais na prática do pecado. Podemos até cometer pecados, mas nós não andamos na prática do pecado. E se porventura nós pecarmos, nós nos arrependemos, porque nós não conseguimos mais viver na prática do pecado, porque entra em nós a semente divina. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E porque o Espírito Santo habita dentro de nós não conseguimos ficar mais na prática do pecado. É por isso que é importante nós estarmos sempre crendo em Jesus todos os dias. Você dorme crendo e acorda crendo. Então que Deus Pai te abençoe mais e mais em nome do Senhor Jesus. E examine as Escrituras e pregue a verdade. Amém.